gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, gente. E o vídeo de hoje, gente, é pão caseiro perfeito. Fica sensacional, fica fofinho, leve, maravilhoso e fica melhor do que da padaria. Então, antes de começarmos, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada. Então, bora lá para mais uma receita, que essa tá top. Então, bora lá para mais uma receita? Então, bora lá. A gente começa colocando em um recipiente, vamos colocar uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Como a gente vai usar para pão, a gente usa a farinha de trigo sem fermento. Aí depois de colocar a farinha de trigo, a gente vai colocar também 2 colheres de sopa de açúcar. Lembrando que eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado, fica da sua preferência. Aí vamos colocar também um pacotinho daqueles de fermento biológico seco instantâneo para pão. Vamos dar uma leve misturada e vamos acrescentar a água. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no box de informações que vai estar tudo explicadinho. Aí depois de misturado, dado aquela leve misturada, a gente vai colocar uma xícara de água. Eu estou usando a água em temperatura ambiente, você pode utilizar água morna, fica a seu critério. Aí a gente vai misturar tudo muito bem, até que fique uma mistura bem homogênea. Lembrando, se você não tiver o fermento seco, você pode utilizar o fermento fresco. Aí eu estou usando 10 gramas, você vai utilizar 30 gramas se você utilizar o fermento fresco. Aí você dilui ele no açúcar, é só misturar que ele vai diluir totalmente. Aí também a gente faz essa esponja para a gente ter certeza que o nosso fermento tá bom. E isso serve como uma pré-fermentação para a gente deixar a nossa massa mais forte e ela tiver aquele resultado perfeito. Aí depois de misturado, essa é a consistência da nossa esponja. Aí a gente vai tampar ou cobrir com plástico filme e vamos deixar crescer. Você pode levar para o forno desligado ou para o sol. Se você na sua cidade estiver muito quente, é só deixar lá que ele vai crescer cerca de 25 minutos a 30 minutos. Vai depender muito de cidade para cidade. O clima de cada uma de cidade vai depender muito. Se na sua cidade tiver frio, ele vai demorar mais. Se na sua cidade tiver calor, ele vai crescer rapidinho. Aí ele fica assim, ó, fica bem com uma consistência mais aerada, fica perfeito. Agora para a massa a gente vai utilizar uma xícara de água, a minha água está em temperatura ambiente, e vamos utilizar também o açúcar. Vamos utilizar aí 3/4 de xícara de açúcar. Nesse 3/4 de xícara de açúcar a gente utilizou 2 colheres de sopa lá do início. Aí a gente vai colocar o açúcar e vamos colocar também 2 gemas de ovo e um ovo inteiro. A gente separa 2 gemas e a gente usa um ovo inteiro. Vamos bater tudo muito bem, só para dar uma leve misturada. Se você quiser, você pode passar pela peneira, fica a seu critério. Aí vai colocar o ovo e vamos misturar tudo aí muito bem até que essa mistura fique bem homogênea. Aí depois de misturado, gente, a gente vai colocar agora a farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo sem fermento. Aí tem 4 xícaras de farinha de trigo. A gente começa colocando sempre aos pouquinhos. Vai colocando, vai mexendo. E quando vai pedindo, se precisar, vai colocando mais farinha. Que até o ponto da nossa massa ela ficar bem consistente. E a gente começar a trabalhar com ela nas mãos e ela não grudar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sou a Gabriela, é um prazer ter você aqui. Se você tá gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada, para quando eu postar um vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Aí depois de misturado, a gente vai colocar uma colher de chá de sal e vamos acrescentar mais um pouco de farinha de trigo. Aí lembrando que esse pão é um pão neutro, ele não é um pão doce e também não é um pão salgado. Se você quiser, você pode colocar, se você quiser que ele vire um pão mais doce, você coloca mais açúcar. Se você quiser que ele fique um pão assim mais salgado, você coloca mais sal. Então vai depender muito do seu gosto. Aí a gente vai mexer essa massa, vamos acrescentar a farinha de trigo e vamos passar um pouco de farinha de trigo na mesa ou bancada e vamos passar essa massa e vamos começar a mexer ela, só mexer mesmo para acrescentar essa farinha. Se for necessário, a gente acrescenta mais farinha de trigo. Lembrando que isso vai depender muito de farinha para farinha. Então depende muito. Tem farinha que você vai colocar menos e tem farinha que você vai colocar mais. Então sempre coloca aos poucos e vai mexendo até que chegue num ponto assim que ela não fique tão grudenta. Ela vai ficar ainda com um pouco de umidade.
E esse é o ponto da nossa massa, gente. Ela fica assim bem grudenta mesmo. A gente não vai acrescentar mais farinha porque a gente vai acrescentar agora a margarina. A gente só vai abrir ela na bancada e vamos acrescentar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Fica a seu critério. Se você quiser, você pode utilizar a manteiga. Só que você vai colocar em temperatura ambiente e vai mexer essa margarina na manteiga para ela ficar uma massa meio homogênea. No começo parece que vai dar errado, parece que acabou com a massa, não deu certo. Mas é só continuar mexendo que ela vai voltar ao normal. Essa margarina vai se envolver, vai dissolver na massa e ela vai incorporar nessa massa e vai ficar uma massa bem lisinha e homogênea. Aí depois de acrescentado a margarina, ela se incorporou na massa. A gente vai sovar elas por 10 minutos. Você vai sovar essa massa. Se for necessário, você vai colocando mais um pouco de farinha e vai sovando ela. Sempre aos poucos para não acabar a massa ficando seca. Então você vai sovar essa massa por cerca de 10 minutos. Se você quiser, você pode fazer esse processo na batedeira com um gancho, aquela planetária. Aí você vai sovar essa massa até que ela fique uma massa bem lisinha. E eu vou mostrar para vocês como é que ela fica. Ó, fica bem lisinha, bem um aspecto bem liso. E ela continua meio grudenta, mas não tanto. Aí a gente vai colocar na vasilha e vamos colocar um pouco de farinha de trigo no fundo. Vamos fazer uma bola da nossa massa e vamos colocar essa massa para crescer. Eu coloquei um pouco de óleo em cima para não acabar ressecando em cima e coloquei um plástico em cima para levar pro sol. Como aqui na minha cidade tava muito quente e ainda tá, então eu levei pro sol e vou deixar ela crescer lá por cerca de 30 minutos a 40 minutos, vai depender muito de cidade para cidade. E se você preferir, você pode levar também no seu forno ou no micro-ondas desligado, aí você deixa lá ele crescer tranquilamente. E se na sua cidade estiver frio, depois que sua esponja estiver feita, você liga o seu forno uns 5 minutinhos antes de você começar a fazer a massa do seu pão. Você liga uns 5 minutinhos antes para ele tá bem quentinho. Aí quando ele estiver prestes a você levar para ele crescer, você desliga e leva ele lá para crescer, que ele vai estar lá um ambiente quentinho para ele desenvolver. Aí, como vocês viram, a minha massa cresceu bastante. Aí eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo na bancada ou na mesa e vou abrir essa massa com as próprias mãos mesmo. Vou abrir essa massa e vou cortar com a ajuda de uma espátula de plástico mesmo, e vou cortar ela e vou dividir, ou você pode também usar uma faca, fica da sua preferência. E se vocês quiserem saber cada pão ficou o peso, ele ficou aí com 60 gramas. Você pode deixar mais ou menos, fica a seu critério. Aí para a gente modelar esse pãozinho, eu vou abrir essa massa, eu vou juntando as pontas, eu vou juntando e vou pegar a massa, vou colocar em cima da mesa. Vou pegar minha mão com um formato de concha, vou pressionar essa bolinha, vou fazer momentos circulares, até que ela fique com uma bolinha perfeitinha. Aí eu vou fazer esse processo novamente para vocês. Eu pego a massa, vou abrindo ela, vou juntando as pontinhas, coloco em cima da bancada, pressiono ela e vou fazendo círculos, movimentos circulares, até que ela fique com a massa perfeitinha, redondinha. E aí eu vou colocar numa forma untada com manteiga e vou fazer isso com todos. Aí depois de feito isso, eu vou vir com plástico, vou cobrir eles e vou levar para descansar. No forno desligado, ele vai ficar lá cerca de 1 hora ou 30 minutos, vai depender muito. Até que eles desenvolvam e cresçam bem. Aí depois que eles crescerem, eu vou vir com um ovo inteiro, eu vou bater esse ovo, mas se você quiser, você pode também usar a gema, só a gema, e passar eles em cima. Mas eu preferi usar o ovo inteiro para não ter desperdício depois. Aí eu vou passar esse ovo com a ajuda de um pincel, vou passar levemente em todos os pães.
E se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, então comenta aí nos comentários, hashtag pão caseiro pra eu saber. E aí depois de feito, passado a gema de ovo em cima, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar lá cerca de 40 a 50 minutos até ele ficar douradinho em cima e você colocar o dedo e ele ficar firme em cima, aí tá pronto o seu pão. E esse foi o resultado do nosso pão de hoje, gente, fica perfeito e o rendimento é ótimo, ele rende bastante, ele rendeu aí mais ou menos cerca de 30 pães, como eu fiz esse redondinho e outros modelos também que eu fiz de trança, eu acabei não mostrando pra vocês, senão o vídeo ia ficar muito longo. E esse foi o resultado do nosso vídeo, gente, fica perfeito, só faço na casa de vocês. Então é isso, um beijão, I love you e até o próximo vídeo, se chama, tchau!